Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos continuar a falar de Jornada nas Estrelas, a série clássica TOS, né? E vamos para o terceiro episódio da terceira temporada, intitulado Síndrome do Paraíso, escrito por Margaret Armen, tá? Tô com a minha colinha aqui na televisão, tá? E lembrando sempre que essa numeração dos episódios é a numeração do Netflix. Gente, esse episódio, ele me despertou sentimentos bem díspares, né? Eu me lembrava dele como um episódio fraco da terceira temporada, né? Só que agora, revisitando o episódio, né? Eu consegui encontrar até alguns pontos interessantes nele, né? O que acontece, né? A Enterprise, ela chega a um planeta, né? Que vai sofrer a colisão de um asteroide, né? O asteroide está a mais ou menos uns 2 meses de distância aí, né? E eles descem na superfície do planeta para dar uma sondada, descobrem que há uma vida relativamente primitiva, né? Se bem que essa palavra não é muito adequada, né, para essas coisas, né? E eles encontram uma civilização muito parecida com as civilizações indígenas dos Estados Unidos, né? É um episódio realmente para lembrar das civilizações indígenas dos Estados Unidos, né, dentro da perspectiva multicultural da série, né? E de respeito às diferenças, né? Um episódio que está abordando, né, esse universo indígena, né? E também existe no planeta uma espécie de como podemos dizer, de monumento, né, com uma inscrição ali indecifrável, né, feito por uma tecnologia muito mais avançada do que aqueles indígenas, né, que estão vivendo ali naquele planeta, né? O que vai acontecer? O Kirk, ele vai dar uma olhadinha lá no monumento de novo, né? Ele vai acionar alguma coisa lá, vai abrir um alçapão, ele vai cair dentro do monumento, vai se deparar com uma máquina bem sofisticada que vai dar um choque nele e vai fazer ele perder a memória e ele vai ficar preso no monumento, né? O monumento vai fechar de novo, então ele desaparece. O McCoy e o Spock precisam voltar para a Enterprise, porque eles precisam fazer alguma coisa para poder deter aquele asteroide, né? Depois eles procuram o Kirk, né? E aí, quando o Kirk acorda, né, ele consegue sair do monumento lá, o monumento abre, não me lembro agora, né, porque umas índias, né, vão dar oferendas lá para o monumento, e como ele sai do monumento, ele é considerado um deus, né, por aquelas índias, por aquela tribo, né. Isso vai irritar o cacique da tribo, vamos dizer assim, vai considerar ele a divindade, né, que é mandada, né, por aquele monumento lá, coisa e tal, que é a divindade que vai deter uma grande desgraça que vem dos céus, né? E o pajé da tribo não fica muito convencido de que ele é Deus, não, né? Vai ser uma espécie de oponente ao Kirk ali, coisa e tal, né? Mas o Kirk, ele consegue, né? Apesar de ele perder a memória, né? Parece um garotinho que estava afogado, né? E apesar dele conseguir, né? Dele ter esquecido as coisas, ele ter perdido a memória, ele consegue ainda salvar uma pessoa de um afogamento, e é aí que ele é considerado divindade mesmo. Ele vai casar com a moça mais bonita da tribo, né, que era, vamos dizer assim, a prometida do pajé lá, né, o que só vai despertar mais animosidade entre o pajé e o Kirk, né, que agora passa a se chamar Kirok, né. Ele começa a ser convencido de que é uma divindade mesmo, embora ele tenha vagas lembranças de que ele é um capitão de frota estelar, coisa e tal, mas ele não consegue juntar as peças, encaixar as peças na cabeça dele. Enquanto isso, você tem a História B é muito bacana, tá? Realmente, a Enterprise, ela vai para esse asteroide em Dobra 9, né? E isso deixa o Sr. Scott completamente louco, né? Porque isso acaba ferrando o motor de dobra da Enterprise, né? E acaba gastando demais a energia da Enterprise. A Enterprise não consegue explodir o asteroide, né? E o que tem que fazer? Ela tem que voltar em empuxo para o planeta, na frente do asteroide, para arrumar uma forma de destruir aquele asteroide, né? Decifrando, né, aquele monumento, né? O Spock acredita que é decifrando aquele monumento. E a Enterprise fica 2 meses voltando junto com o asteroide, enquanto o Kirk vai lá, né? Ele fica lá, casa com a Índia, tem uma vida muito feliz, coisa e tal, né? Muito overacting, né, do William Shatner. Esse episódio tem muito overacting do William Shatner, tá bem engraçado mesmo, né? E pro tempo, para mostrar a passagem do tempo, né, aquela costeletazinha que eles têm, que é padrão frota estelar, que é fininha, que parece até um palito de fósforo queimado aqui do lado, né?
A do Kirk, a costeleta fica grossona mesmo, parecia até a costeleta do Emerson Fittipaldi quando ele corria na Lotus na década de 70. E aí o que vai acontecer? Né? Vai aparecer a grande tempestade que vai se abater sobre a tribo, né? Porque o asteroide está chegando, né? E aí eles falaram, Kirok, agora é contigo, agora você precisa ir fazer parar essa tempestade. Cadê que o Kirok sabia parar a tempestade, né? Ele corre para o templo, para o monumento, tenta fazer alguma coisa, não dá nada certo, né? O pajé percebe isso, o pajé lá, farsante, coisa e tal, não sei o quê. E a galera começa a apedrejar o pobre do Kirok lá, né? Usando aquelas pedras que a gente sabe que são de isopor, né? Que quando bate em você elas quicam assim, né? Porque coisa e tal. E aí a esposa dele, né? Que ele acaba se casando, também vai, né? Também é apedrejado, os dois ficam inconscientes lá. E é justamente nessa hora que o Spock e o McCoy se materializam, né? Para tentar decifrar um monumento, né? O Spock já tinha ficado lá decifrando o monumento, ele ficou dedilhando lá na harpinha dele, ele percebeu que aqueles caracteres do monumento eram notas musicais, e daí ele vai conseguir entender que aquela civilização que fez aquele monumento é uma civilização avançada, que vaga pela galáxia e pega espécies humanoides pela galáxia que estão correndo em risco e realoca em outros lugares, entendeu? E espalhou as espécies humanoides pela galáxia toda. E isso daí é um argumento, né, que eles usam, né, para dizer por que existem tantas espécies humanoides pela galáxia, que antigamente, vocês sabem, né, baixo orçamento, né, da série, né, um alienígena, você botava lá uma fantasia nele, coisa e tal, e todos eles eram de espécie humanoide, né, coisa e tal, então eles usam esse tipo de argumento para justificar, né, esses alienígenas de baixo orçamento aí, né. E aí, né, eles conseguem fazer o Kirk acordar, né, o Kirk lá todo ferido, o Spock faz um elo mental nele, né, para saber o que está acontecendo. Foi um elo mental estranhíssimo dessa vez, né, foi muito engraçado, né, com muito overacting do William Shatner de novo, né. E aí o Spock, né, chegando lá na superfície, lá dentro e vendo a máquina, né, e lendo outros caracteres que estavam lá dentro, o Spock consegue apertar os botõezinhos lá. Até porque o monumento era o quê? Foi uma coisa que esse monumento foi deixado por essa civilização avançada para fazer com que o asteroide fosse repelido, entendeu? Só que quando o Kirk caiu em cima dele no início do episódio, ele descalibrou o monumento, a máquina todinha lá. E o Spock recalibrou, né? Sempre ele, né? E aí ele conseguiu dar o tiro lá no asteroide lá e conseguiu desviar a trajetória do asteroide e salvar aquela espécie todinha. A coisa chata do episódio foi que a nossa namorada do Kirk, esposa do Kirk lá, né, a Miramani, né, no caso, né, ela tomou tanta pedrada de isopor que ela acabou morrendo, tá, gente? Ficou com sérios ferimentos internos por causa do isopor das pedradas e acabou morrendo, né? E é aquele negócio, né? Pela série ela tinha que morrer mesmo, né? Até porque o Kirk quer voltar para ser capitão da nave, vai que ela fica viva, ela que estava grávida dele, vai que ela quer ter o neném, o Kirk larga a Enterprise pra lá e acaba a série. Não tem como, né? Então realmente tinha que matar a Índia, coitada, nesse episódio aí pro Kirk voltar a ser capitão da nave, fim do episódio. Então o episódio, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Ele, revendo agora, ele é mais do que a impressão que dava, né? Porque essa coisa do Kirk lá ser índio, um planeta com índios, né? É uma coisa muito implausível, né? É uma tremenda de uma forçação de barra isso, né? Mas, entendeu? É aquela coisa, né? Dentro desse espírito multiculturalista da série, né? Você se lembrar da questão indígena, né? Da questão dos povos originários, que hoje é uma questão que dá tanto pano pra manga, né? Pra você ver como esse episódio é atual, né? É interessante. A parte indígena em si, ela acaba não sendo tão interessante. Ela acaba sendo extremamente prosaica porque era isso que o Kirk queria, um oficial da Frota Estelar, um capitão de nave da Frota Estelar, né? Submetido a um estresse constante, ele queria ter um alívio na vida dele lá, e esse paraíso, né, que apareceu para ele, essa síndrome de paraíso que apareceu para ele, né, o síndrome de Tahiti, né, como o Dr. McCoy acusou, né, que as pessoas queriam ter um lugar tranquilo para viver, para fugir do estresse, esse negócio todo, era uma coisa que apareceu muito ali na década de 60 sendo dita, né? Então o capitão, ele vai ter essa vida idílica, vai ter essa vida prosaica, e aí essa parte indígena acaba ficando meio arrastada por causa disso. Agora, a história do Spock, né, voltando, né,
com a Enterprise para atacar o asteroide lá, para tentar destruir o asteroide, né? O desespero do Sr. Scott ao ver o Spock forçando muito a nave foi muito engraçado, né? Os próprios diálogos entre o Spock e o McCoy, que o Spock fica ali com um sentimento de culpa por ter falhado, entendeu? Em desviar o asteroide, ele não descansa mais, fica semanas ali pensando e fica com o staff, o McCoy recomenda, né? Ordena que ele descanse, coisa e tal, aquele negócio todo. Essa parte do episódio ela foi muito bacana, realmente ela foi muito interessante, foi muito bacana. Seria a história B do episódio, né? Mas no caso aqui a gente tem uma história A e uma história B que não correm paralelas, né? Elas se juntam lá na frente, né? Elas estão interligadas, né? Interligadas de uma forma bem interessante. Então, no final das contas, se esse episódio parece ser um episódio muito implausível e muito prosaico demais, né? Por um outro lado, entendeu? Você tem uma história B muito boa que consegue amarrar o episódio bem, consegue dar um desfecho legal para o episódio, tá? Então, gente, Síndrome do Paraíso, apesar de ser um episódio de terceira temporada, apesar de ser um episódio excessivamente idílico, né? Eu posso dizer para vocês que ele não é de se jogar fora, não. Ele é até bonzinho, eu gosto dele, entendeu? Realmente, eu gostei dele de rever esse episódio, entendeu? Então, essa é a dica de hoje, tá? E seria interessante que vocês também fizessem essa revisita aí. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, então, desejando vida longa e próspera a todos, tá? E numa outra oportunidade a gente conversa mais sobre Jornada nas Estrelas com vocês, tá bom? Abração, fui e até a próxima.